Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Vamos orar. Vocês vão ver no sermão parte 2, Neemias 1, o que foi que Neemias fez depois de se assentar, depois de chorar, depois de lamentar o que foi que ele fez. Qual foi o primeiro passo que ele deu, depois daqueles primeiros, não é? Sentou, chorou, lamentou, e depois? Sermão parte 2, domingo. Precisamos orar. Precisamos orar. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. A partir do versículo 7, vamos fazer uma leitura como um ato de adoração. Enquanto isso, quero apenas tornar conhecido o que já tornamos conhecido no grupo do WhatsApp. E que nós iniciaremos uma nova série também às quintas-feiras, em sincronia com Atos. E a série carrega este título: O DNA de uma igreja bíblica e reformada. Quem leu lá a postagem, ou melhor, quem assistiu o vídeo, vocês perceberam. O DNA de uma igreja bíblica e reformada. Em parceria com essa série que continua, o Atos dos Apóstolos. Deus em missão através da igreja. Então vai ser uma bênção. Então a próxima quinta a gente começa o DNA de uma fé bíblica e reformada. Então 2 quintas-feiras, o DNA de uma fé bíblica e reformada. 2 quintas-feiras, a gente continua, Atos dos Apóstolos. Deus em missão através da igreja. E nós não nos cansamos de repetir. Porque é a palavra de Deus que santifica, guerreirão de Deus. Cristo orou, João 17 disse, Lívia, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então cuidado com essas buzinazinhas de ouvido por aí. De novo Atos, é de novo Atos, é de novo Mateus, é de novo Lucas, é de novo sempre a palavra do Senhor, no poder e pelo poder do Espírito Santo. É claro que ninguém aqui tem buzinado isso, mas prevenir é melhor do que remediar. Quando alguém diz de novo é porque deve saber muito. Aí eu chamo para um bate-papo para saber se sabe mesmo. Não é? De novo, tá. Sinal que está sabendo muito. Senta aqui. Apenas uma pergunta para saber se esse saber é verdadeiro ou não. Rapaz, a pessoa corre rapidinho. Mas corre mesmo. E graças a Deus que esta amada igreja não tem feito isso. É de novo sempre, não, guerreiro? Beleza? Às quintas-feiras, como já dissemos, aos domingos à noite, 2 domingos, Neemias, com o título Tá. E o que eu tenho a ver com isso? E cada domingo um subtema, E também, 2 domingos seguidos, a volta com o Apocalipse. O Apocalipse fala hoje. E vamos voltar com o capítulo 8. O Apocalipse fala hoje. Pela manhã estamos com Tiago ainda, expondo Tiago. E assim vamos caminhando. Mas ainda eu preciso relembrar para vocês que os nossos ministérios estão trabalhando com o pé no acelerador. Mesa de Salomão está fazendo um lindo trabalho, em Joelcio Diva, é isso aí, é esse o caminho. O Ministério de Visitação Onesífero, que tem como casal diretor presbítero Adual de Auxiliadora, está fazendo um trabalho lindo de visitação. O Ministério de Família Minha Casa, Casa de Deus, está ali o presbítero Manuel e Neuma como representantes. O casal diretor é o presbítero Clécio e Cléo. Também está trabalhando. Vamos ter agora o primeiro acolhimento de 2026, no dia 21 de
mas muita gente para ser acolhida. O nosso Ministério Zaqueu está trabalhando, está no processo de elaborar o plano 2026. As nossas sociedades estão trabalhando mesmo com toda a força. Parabéns, Elaine, na diretoria. Eu achei lindo agora essa estratégia de 3 departamentais, e eu acompanhei as fotos. É isso aí. A UMP, entre eles, entre elas, vai ter agora aí acampamento. A nossa UPA recebendo aí, não é, presbítero Moisés e presbítero Rogério, a nossa UPA aí recebendo gás, a nossa UPH, nossa UCP está com um trabalho lindo aí, gente. Por que eu estou fazendo isso? Para que você continue empolgado. Que bom. E o nosso colégio pastoral trabalhando também para ampliar essa nave. Também para ampliar essa nave. Aí vocês perguntam, por que não saiu ainda, pastor? Nós estamos no processo de estruturação da escritura disso aqui. E o processo está sendo até rápido, viu? Graças ao soberano Senhor, porque Deus é bom. O projeto só pode ser aprovado depois da escrituração, mas já está saindo, já está na fase final. Já estamos aí prontinho para comprar a estrutura pré-moldada para no galpão. Aí depois o acabamento a gente faz aos poucos, porque não está cabendo mais aqui, gente. Então vamos lá, hein? Vamos lá. Beleza? Não é isso, Luísa, linda? Tem 2 aqui, Luísa e Luísa. Pastor, o texto tem Érica com H, tem Érica com E, tem Larissas aqui na igreja agora. Então vamos para o texto, pastor, vamos. E eu não vou exaustar você hoje, não. Hoje, propositadamente, retomando as quintas-feiras, como docente, queremos apenas colocar um melzinho na boca de vocês aqui. Vamos lá. Melzinho não meu, não fabricado por mim, mas o mel que desce do trono celestial. Atos 21, versículo 7. Todos juntos? Atos 21, versículo 7. Eu falei qual versículo 7? É porque pulou, não foi? Vamos lá. Chegamos onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Prossigamos. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o diácono, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Agora anote isso aí, gente. O que esse profeta vai fazer? E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Volta esse texto aí, Jean. Essa cena aí não é inédita, não. Os profetas veterotestamentários, eles tinham uma estrutura profética também chamada de estrutura mímica. Eles profetizavam encenando algumas ações. Você sabia que Isaías passou um tempo andando nu e profetizando? Pois é. Nu, como profecia dada. Isso é a estrutura mímica profética. Aí foi um cinto. Ao dono desse cinto acontecerá isso. Agora prosseguimos a leitura. Quando ouvimos estas palavras, os amados irmãos em Cristo, tanto nós como os daquele lugar,
rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Qual foi a resposta de Paulo? Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Toda a igreja agora. Eita lá, só até aí mesmo, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Amados, a partir do capítulo 20, como já trabalhamos aqui, 2 quintas-feiras, onde o tema que foi aqui elucidado foi este: o que mais importa para mim? O que mais importa do que minha vida? Lembram? No capítulo 20, o que mais importa do que minha vida? Existe algo mais importante do que a minha vida? Paulo disse: existe. Lá em Atos 20. Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Mais importante do que a minha vida é vê-lo sendo glorificado. Capítulo 20. Mais importante do que a minha vida é trabalhar para ver homens conhecendo e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mais importante do que a minha vida aqui é edificar as ovelhas de Cristo, a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Tudo isso trabalhamos aqui por 2 quintas-feiras no capítulo 20. E o tema foi: o que é mais importante? E Paulo disse: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24, é isso mesmo? Põe aí, Jean, Atos 20 e 24. Pois o miolo do capítulo 20 está no versículo 24, Lucas. O miolo do capítulo 20, a ideia central do capítulo 20 está no versículo 24. Leia a igreja, por favor. Pois em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Entende agora? A partir daí, o que vamos perceber agora na vida de Paulo é ele caminhando em direção a Roma, e de lá ele sairia para a glória. E o que nos chama a atenção no capítulo 21 é que um profeta de Deus pegou o cinto de Paulo e disse: os judeus farão isso com o dono desse cinto. Ainda assim, o que é que Paulo responde? Capítulo 21, leia novamente, amada igreja. Capítulo 21, apenas o versículo 13. Capítulo 21, versículo 13, toda a igreja. Perseverar é necessário quando o assunto é a obra do Senhor. Por que vocês estão chorando e quebrantando o meu coração? Eu estou pronto para morrer, desde que seja pela causa do meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou pronto para morrer pela causa dele. Vocês percebem isso, queridos? Eu falei que perseverança, falamos que perseverança é necessário quando o assunto é a obra do Senhor. Pois o apóstolo Paulo, apesar das muitas lutas enfrentadas, ele não recuou. Ele continuou fazendo a obra do Senhor.
Apesar das perseguições, ele não recuou, ele continuou perseverando na obra do Senhor. Perseverança é necessário quando o assunto é a obra do Senhor. E por que nós estamos trazendo, ou relembrando, ou recapitulando essa verdade bíblica? Porque a nossa tendência, em virtude de um hedonismo pagão que muitas vezes nos assalta, é parar diante do primeiro probleminha que aparece na nossa rota. É jogar a toalha diante da primeira oposiçãozinha que apareça. Eu falei nossa tendência. Não é verdade, Lívia? Ah, meus irmãos, quantos têm parado sem nenhum problema na vida? Quantos têm deixado a obra do Senhor para trás? A semelhança de Demas, que tendo amado o presente século, disse Paulo, me abandonou, 2 Timóteo capítulo 4. De Atos 20, você vê Paulo indo em direção, ele continua fazendo a obra de Deus. Vamos até o capítulo 29. Ou melhor, o 28. Mas nós sabemos que o capítulo final da vida de Paulo aqui está em 2 Timóteo 4. Timóteo, meu filho, o tempo da minha partida é chegado. 2 Timóteo capítulo 4. Eu estou pronto para ser oferecido como libação. Libação era o vinho que derramava sobre a oferta que se oferecia ao Senhor no Antigo Testamento. Ele diz, eu estou pronto para ser oferecido como libação. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amados irmãos, pois a coroa da justiça me está reservada. Mas não somente a mim, também a todos quantos amam o Senhor Jesus Cristo e almeja a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, apesar de todas as intempéries da vida, Paulo perseverou na obra do Senhor. Paulo não teve a sua vida por preciosa, até diante de uma profecia, numa estrutura mímica de pegar o cinto de Paulo, e o profeta diz, farão isso com o dono desse cinto, ainda assim ele não recua, ele continua. E repito, por muito menos do que isso, aqui e acolá chutamos o pau da barraca da obra do Senhor. Ou pelo menos tentamos. Por muito menos do que isso aqui e acolá, queremos jogar a toalha e às vezes jogamos. Deus é que é misericordioso, Ele pega a toalha e coloca novamente nas nossas mãos. Eu estou errado? Aí você diz, mas foi Paulo. Paulo foi homem semelhante a você. Lá em Tiago, capítulo 5, Tiago diz, Elias foi homem semelhante a nós. Isso já antecipando esse argumento que queremos usar hoje. Mas foi Tiago. Mas foi Elias. Aí Tiago disse, não. Homem semelhante a nós. Com as mesmas fraquezas, sentimentos e pés de barro. A pergunta que eu faço a você é, como anda o nível da tua perseverança na causa do Senhor? Como anda o nível da tua perseverança na obra do Senhor? Agora, para você responder essa pergunta, você precisa ter convicção que você está engajado na obra do Senhor. Nós vamos chegar nessa parte de Neemias, mas queremos aqui retomar aqui agora, rapidinho, trazer à tona.
no processo de reconstruir os muros de Jerusalém, e vai ter um sermão só tratando aí do significado desses muros para aqueles tempos e do significado dos muros para hoje. Tentaram, uma turminha apareceu e convidou Neemias para um cafezinho. Mas foi um convite assim, meloso, pseudo-piedoso. Neemias, queremos ajudar. Vamos bater um papo? Aí Neemias percebeu que era uma armadilha. E aí, Gabi, como foi que ele respondeu? Presbítero Moisés, homem amado, muito amado. Como foi que Neemias respondeu, Avelino? Para aqueles homens, Tobias, um deles. Eu estou envolvido com uma grande obra. Eu não posso parar. Tome o cafezinho de vocês sem mim. Neemias não está sendo descortês, deselegante. Ele só percebeu que aquele cafezinho era para desviá-lo. Entendeu, Érica? Aquele cafezinho era para fazê-lo desistir. Era para intimidá-lo. Então ele responde de pronto: eu estou envolvido numa grande obra, eu não posso parar. O que ele está dizendo para aquela turminha é: o meu Deus é mais importante do que vocês. Vocês são importantes, mas o meu Deus é mais importante. Então eu pergunto a você: como anda o teu nível de perseverança na obra do Senhor? Paulo, depois de ouvir uma profecia dessa, ele diz: não chore não, eu estou pronto a morrer pela causa do meu Senhor. Queridos, vocês vão rir novamente de mim, porque sempre que eu falo que um dos filmes que eu assisto com frequência, Joel, se gosto mesmo, é Rambo. Minha amada esposa não aguenta mais, quando ela sai, ela volta, ela percebe que eu estou assistindo um filme, aí ela pergunta: está assistindo o quê? Aí eu falo: Rambo. Aí ela: misericórdia. Mas olha, tem uma cena em Rambo 4 que para mim é fenomenal. Quando ele pega o seu arco, aponta para um dos mercenários e diz assim: viver por nada ou morrer por alguma coisa. Essa cena é linda. Viver por nada ou morrer por alguma coisa. O nosso caso é muito mais, Breno. Não é morrer por alguma coisa, é morrer pela causa daquele que era, que é e que há de vir. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil. Na caminhada, muitas vezes somos tentados a desanimar. Às vezes até de quem menos se espera. Mas ora, bolas, me permitam essa expressão. Eu estou envolvido numa grande obra, e essa obra é do Senhor. Então por que eu devo parar? Como anda a tua perseverança na causa do Senhor? 2026 está apenas começando. Nós temos aí homens e mulheres para ganharmos e edificarmos para Cristo Jesus. Nós estamos engajados na expansão do reino de Cristo. Não tem empresa, não tem escola, não tem faculdade, não tem doutorado, não tem pós-doc que se compare a esse projeto divino celestial de expandir o reino de Cristo. Eu não estou dizendo que o seu bacharelado, licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc não tem importância, mas a existência de tudo isso deve convergir, deve concorrer para a expansão do reino de Cristo. A tribulação gera o que na vida, gente? Experiência. A experiência gera perseverança. Romanos capítulo 5. Sabe por que Deus aqui e acolá nos manda para alguns desertos da vida? Porque Ele quer fortalecer a tua musculatura espiritual. Uma vez a tua musculatura espiritual fortalecida, perseverança.
perseverança. E assim, por hoje, eu encerro esta escola da fé, reunião de doutrina, de oração e de celebração. Mas eu encerro te perguntando mais uma vez: como anda o nível da tua perseverança na causa do Senhor? Preste bem atenção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não é nota de rodapé da tua vida. Ele não aceita ser nota de rodapé da tua vida. Quem lê livro sabe que existem as notas de rodapé, seja de um livro, de um TCC, de uma tese de mestrado, doutorado. Jesus não aceita ser nota de rodapé da vida de ninguém. Ele não é nota de rodapé de nada de ninguém. Ele é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus. Ao Senhor Jesus toda a glória. O Senhor Jesus não aceita ser adendo da vida de ninguém. Ele não aceita ser anexo de e-mail da vida de ninguém. Ou ele é o teu tudo, ou ele não é nada para você. E triste é aquele para quem Cristo não é nada. Porque um dia vai ter que ouvir da boca dele: eu não te conheço, eu não te conheço, eu não te conheço. Mas aquele para quem Cristo é tudo, ele vai confessar diante do Pai um dia: eu conheço, eu conheço, eu te conheço, eu te conheço. Entrem benditos do meu Pai, louvado seja o Senhor. Isso porque ele havia dito: Helen, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que ousar me negar, de mim ter vergonha, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Raíssa, o pastor já gravou meu nome, já. Mas eu não sou melhor do que minha mente não é melhor do que a sua, não. O segredo é repetir, 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 viu? É só isso, viu, Raíssa? É só repetir, não é, Janai? Como anda a tua perseverança diante do Senhor? Então que o Senhor te abençoe. Ei, o PH, homens, guerreiros que estão aí fora, só cheguem pertinho da porta aqui para ouvir isso. Aí pertinho da porta. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho visto lá a escala para as quintas-feiras, para os domingos. É isso aí. Cabeça erguida, guerreiros. Eu tenho assistido esses dias que eu não vou entrar, não quero comentar nada sobre a guerra, só quero comentar algumas cenas que eu tenho visto. Mulheres do exército de Israel. Eita, minha irmã, é para deixar muito homem assim. Meu Deus do céu, misericórdia de mim. Mulheres preparadas, meu irmão. Recebendo continência, entrando no F, não sei das quantas lá, meu irmão. E elas dominam aquelas aeronaves de guerra, meu irmão, pronta para morrer e matar, para proteger a sua nação, o seu povo. Eita, meu irmão, quando eu assisto aquilo eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado, aí eu pergunto: homens, e aqui eu vou usar a fala que o Senhor usou para Gideão. Homem corajoso, seja valente, homem. É o próprio Deus que diz isso a Gideão. Fica de pé e ser valente. Seja valente, Gideão. Homens da primeira, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mulheres da primeira igreja. Jovens da primeira igreja, adolescentes da primeira igreja, presbíteros da primeira igreja, nós estamos engajados numa grande obra e não podemos parar. Expandir o reino de Cristo para a glória de Cristo. Perseveremos, perseveremos, perseveremos na força do Senhor e para a glória do Senhor. E toda a igreja diz...